Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Vai dizer desta maneira: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. E mais um dia, Senhor, o Senhor nos proporcionou esta alegria. Eu peço que o Senhor venha nos livrar dos perigos, dos males, de toda afronta, Senhor, de toda seta e laço, Senhor, contra a vida, Senhor, dos meus irmãos. Que o Senhor possa tirar esta hora, que o Senhor possa confirmar o teu grande livramento, Pai. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Nos dá conhecimento em espírito, Senhor. Nos faz crescer na graça e no teu conhecimento. Nos ensina, Senhor, de maneira simples e eficaz, para que possamos guardar a tua palavra e viver ela, Senhor, de maneira correta, de maneira idônea. Assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Tome seu assento e tenha liberdade para adorar o Senhor. Louvado o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, esse tema, ele vem tratar, quando fala sobre cargos eclesiásticos, quando fala sobre buscar posições, a Bíblia ela vai dar características, e de tempo em tempo a gente fala sobre isso aqui na igreja. Muitas das vezes as pessoas almejam tanto uma posição, mas elas não conferem na palavra para ver se ela está apta para aquela posição. Porque não adianta o meu querer e o teu querer. Não adianta o eu achar ou você achar alguma coisa. Nós devemos estar aptos para poder prosseguir, amparados pela palavra de Deus. Eu quero que meus irmãos compreendam o que eu vou dizer aqui, de uma maneira bem simples. Irmãos, o ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou, ele é bem claro, ele é bem objetivo. O ensinamento é para se manter no caminho em pureza, para se manter no caminho com mente sã, com uma personalidade, não como nós vemos aí fora, mas uma personalidade firme, caráter firme, com um nome que as pessoas olham e falam: eu quero ser igual aquele irmão. As posições são Deus quem dá. É Deus quem levanta cada um de nós dentro de um ministério. É Deus que faz a obra espiritual acontecer através do Espírito Santo também na sua vida. Não é porque eu quero ou porque você quer. É a vontade do Senhor. E nós não devemos criticar, nós não devemos estar murmurando, mas nós devemos olhar para o Senhor e ser fiel, entendendo que servir a Deus é indiferente do que nós estamos fazendo dentro da igreja. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado da gente. Toda posição que o Senhor nos coloca, vem junto dela uma grande cobrança. Porque a partir do momento que você é levantado dentro de uma obra,
você vai ser cobrado por alguém. Porque sempre tem alguém que está acima de você. E vão cobrar. E muitas das vezes a gente não está preparado para ser cobrado. Mas a maior cobrança, ela vem da própria palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas não querem. Vivemos um tempo que hoje os pastores dos dias de hoje só pregam contra quem está embaixo. A maioria das pregações são contra as pessoas. Não são pregações por amor, pregações para dar crescimento. Amar é corrigir também. Amar é pôr o outro no seu devido lugar. Mas entendendo que isso tem que ser feito com amor. Eu vou te dar um exemplo. Onde eu atendi uma pessoa e eu estava em casa preparando toda a documentação do capelanato. Eu terminei, liguei para essa mulher e esta mesma me falou de uma situação que ela passou e ela conheceu um homem e ele dizia ser pastor. Enfim, está passando um transtorno enorme na vida dela por causa desse homem. Mentiroso, gosta de se aproveitar. E isso daí, aí entra um detalhe. As pessoas vivem isso, irmão, porque muita gente diz ser de Deus. Muita gente diz conhecer. Eu conheço a palavra, eu sou crente. Conhece mesmo? A maioria não conhece, irmão. A Bíblia ela nos orientou e orienta e estará orientando aqueles que virão após nós. Conhecer a árvore pelos seus frutos. Não é sinais de espiritualidade. Não é conhecer a árvore pelo dom que o irmão tem. Irmãos, eu tenho um dom de revelação maravilhoso, profundo. Deus fala coisa tremenda. Eu escuto o Espírito Santo. Vocês não devem me conhecer por isso. Vocês veem no dia de sexta-feira os demônios caindo. Os lugares onde eu vou, Deus ele opera. As pessoas não devem me conhecer por causa disso. Isso é um dom. E quem opera o dom é o Espírito de Deus. Não é por isso que se conhece a pessoa. Quando se fala conhecer a árvore pelos seus frutos, é saber se aquela pessoa ela já chegou ao ponto de se arrepender. Ser cristão, preste bem atenção nisso. Quando alguém diz eu sou cristão, eu pratico o ensinamento de Cristo Jesus, ele tem que ser uma pessoa que aprendeu uma palavra chamada arrependimento. A maior pregação que a Bíblia trouxe em todos os tempos foi arrependei-vos. Sem arrependimento, não tem como a gente ser fiel às Escrituras. Quando não nos arrependemos, ainda não somos aquebrantados verdadeiramente de espírito. Precisamos de ajuda. E quando nós olhamos para a palavra e entendemos que o princípio dessa palavra é o arrependimento, então você vai conseguir olhar para qualquer um que ministre bem. O problema não está naquele irmão que ele vai ler e gagueja. O problema não está naquela pessoa que às vezes vai falar e atrapalha um pouco as palavras, não tem uma boa eloquência na hora de uma pregação, não te faz refletir tão bem. O problema está naquelas pessoas que falam bem, aquelas pessoas que começam a ministrar a palavra de Deus, você começa a fazer sentido e diz é verdade. Mas baseado em que você diz que é verdade? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como que você sabe que é a palavra de Deus que está sendo dita? Se você não lê. Se você não tem um ponto de equilíbrio para você olhar e falar, fazer um comparativo naquela hora. Olha, realmente o que ele está dizendo está nessa palavra. Eu li isso em tal livro, olha, isso condiz com o que eu li naquele outro livro. São 66 livros que testificam de si próprio, do próprio Espírito Santo, do próprio Jesus, do próprio Deus. E quando nós não temos o conhecimento, não adianta, irmãos, nós ouvir uma pregação que é constituída, baseada em versículos acumulados, ajuntados, preparados, um bom esboço. Não estou dizendo que é errado você fazer um esboço. Tem pessoas que têm uma memória excelente,
Alguns conseguem, muitos poucos, mas conseguem memorizar de Gênesis e Apocalipse todos os versículos. Tem pessoas que se ele ler daqui 20 minutos, ele não consegue, mas ele consegue trazer a exposição da palavra à luz da Bíblia, falando a verdade. Tem também. É uma pregação chamada pregação expositiva. Existe uma pregação chamada pregação contextual. É aquela pessoa que ela vai usar o esboço, que ela vai trazer uma pregação baseada na palavra. Só que entendendo que nos dias de hoje, irmãos, nós devemos saber para quem nós pregamos. Nós devemos ter conhecimento, ter base. Eu quero dizer para você que um advogado ele não pode chegar diante de um juiz sem ele conhecer as leis. Senão ele não consegue defender ninguém. A acusação vai vir e ele tem que ter dentro do seu coração, da sua mente, as leis guardadas. O que eu quero dizer com isso é que nós temos também um inimigo, um acusador. E a maioria das vezes ele tem acusado a igreja. E muitas pessoas dentro da igreja caem mediante as acusações que ele faz. Só que a acusação que esse inimigo ele traz, irmão, muitas das vezes ela vai te defamar. E como que você vai conseguir ficar de pé? Você conhece a palavra? Você não deve esperar conhecer a palavra porque alguém está pregando a palavra. Você tem que se alimentar quando alguém está pregando. Mas conhecer a palavra é chegar na tua casa, é abrir a Bíblia e começar a analisar. É você orar, falar com o Senhor e pedir ensinamento para Ele e começar a falar: Senhor, eu preciso compreender aquilo que o Senhor quer dizer para mim. É ter o prazer de abrir a Bíblia dentro da sua casa e começar a ler. E ninguém vai te enganar. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam tantas coisas, são tantas revelações que você vê, o coração também revela. O coração cheio de emoção, ele traz muitas palavras. E como você vai conhecer? Como que você vai saber? Ei, estamos vivendo tempos de maior enganação no tempo de hoje. Um tempo onde as pessoas não têm mais amor pelo outro. Onde as pessoas não estão mais preocupadas em adorar a Deus, mas adoram a si mesmas. Só vem no altar não para falar de Cristo, mas para falar das suas vantagens, para falar do que faz, do que conquista. Tudo isso é passageiro e tudo isso vai ficar, irmão. É bom conquistar, é bom estar feliz, é maravilhoso, irmão. Mas e sofrer por Cristo? Jesus, todos que Ele chamou, sofreu, irmão. E a dedicação ao Senhor, aonde fica? Se nos dedicarmos a conhecer a vontade do Senhor, a conhecer os seus ensinamentos, as suas instruções que ficou na Bíblia, a nossa vida ela vai ser diferente. O nosso caminho vai ser diferente. Se seguirmos os conselhos que a Bíblia dá, irmãos, tudo vai dar certo. Não porque sejamos merecedores de alguma coisa, não. Mas porque seremos praticantes da palavra. E o intuito da Bíblia é nos levar a praticar a palavra do Senhor. Ser cristão é todo dia se arrepender. Arrependendo-se das coisas que já fez ou daquilo que iria fazer. Se eu vou fazer uma maldade, eu me arrependo antes, ela não acontece. Mas eu preciso de um bom conselho antes para mim não fazer a maldade. E esse bom conselho ele vem da palavra de Deus. Aleluia. Verdade. Uma das coisas, irmãos, que Paulo fez foi orientar bem a igreja. Não foi só um homem que Deus usou sobre a terra, um apóstolo, o último deles, a propagar a igreja. Não foi simplesmente propagar. Não foi simplesmente ir lá e formar diácono, presbítero. Não foi isso. Ele orientou como era a igreja. Ele lutou, porque ele viu problemas dentro das igrejas. Desde aquele tempo as pessoas já vinham para a igreja, irmãos, já havia problema. Já havia pessoas
trabalhando como mercenários dentro da igreja. Já havia pessoas vindo e se caracterizando como ovelha, mas não era. O que eu quero dizer, irmãos, não é de quem vem como um visitante, ou de quem é um membro, ou de quem é um obreiro. Somos nós. São pastores, eu estou aqui para falar só de dois, está aqui em cima. Mas você pode ser um pastor um dia. E como que as pessoas vão te identificar? Como que as pessoas vão olhar para você? Há pessoas aqui que conhecem a minha vida ministerial desde o início, desde a minha conversão. E hoje eu sou pastor de vocês. Sabe como é meu comportamento? Sabe como que é meu temperamento? Conhece a minha família, conhece a minha vida. Não titubia em dois pensamentos. Por isso que essa igreja, ela cresceu. Porque não houve brincadeira aqui dentro. E nem haverá. Glória. Irmãos, a Bíblia relata tudo. Tudo que nós precisamos. Muitas das vezes, irmãos, nós tiramos dúvida de pessoas. É certo ou errado? Depende. Quem é a pessoa? Vou te dar um exemplo. Um fracassado faz o outro ter sucesso? Não. Mas alguém que vive no sucesso pode levar o outro ao sucesso? Mas o fracassado leva o outro pro junto com ele. A Bíblia diz isso. Como pode um cego, vamos os dois. Se eu seguir alguém que ele não tem bagagem, ele não tem condições de me ajudar, eu vou para o mesmo lugar que ele. É notório. É algo simples. E Paulo ele vem e ele começa a ensinar a igreja. Nós vemos muitas falas de Paulo, exortando. E Timóteo, ele é um jovem. No tempo que ele está aprendendo, ele é jovem. Mas Paulo viu nele um jovem professor dentro do Evangelho. Alguém que já conhecia a palavra, porque a família servia ao Senhor. Paulo menciona que ele conhece a palavra desde a meninice. Então nós devemos estar atentos. Mas Paulo, numa fala, ele diz em uma das suas narrativas que ele veio para acrescentar, mas as coisas espirituais. Não basta nós conhecermos a Bíblia inteira também, se não tivermos comunhão com Deus. É como Paulo diz, é como um sino que vai ficar tinindo. É só um barulho que vai fazer, irmão. Vim aqui pular na igreja, ficar pulando, ficar gritando, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mistérios, irmãos, coisas que muitas pessoas estão deixando de lado hoje em dia. Irmãos, vim para a igreja para não ter comunhão com Deus. Para que isso? É perder tempo. É melhor ficar em casa. Vim para a igreja não ter compromisso com Deus, não é com o homem. É poder fazer algo a mais, instruído pela palavra. E por que estamos vivendo um tempo assim? Porque a maioria que vem para a igreja não conhece a vida de quem está ministrando, não conhece a vida dos pastores, não tem conhecimento nenhum. Viemos de um grande ministério. Então, alguns irmãos que estavam lá em cima, como o diácono Davi, viu o erro de muitos pastores escondido, tudo encolhido no cantinho, de pessoas passando a mão, de pessoas como eu, quando chegava e falava, arrumava problema, porque não aceitava, e ainda sai por ruim. A verdade, ela custa caro. A verdade custa seus amigos. A verdade afasta pessoas de você.
mas a verdade te leva para próximo de Deus. Aleluia. A verdade, irmãos, nem todos estão preparados para ouvir. A maioria das pessoas hoje querem pregações, irmão. E pregações bem preparadas, bem elaboradas. Há igrejas onde você vai ministrar que as pessoas te falam: se a tua mensagem não for boa, nós te faz descer do altar. Se você não pregar o que nós queremos, não adianta. O nosso compromisso não deve ser com o homem. O teu compromisso não deve ser com o pastor que está aqui. Esse pastor, ele pode errar, eu posso errar. E você vai ficar assistindo o erro aí sentado? A igreja, ela tem que ter compreensão, discernimento, conhecimento da palavra. A igreja, ela tem que ter humildade. A igreja, ela tem que ter hierarquia. O membro, quando ele vê um erro no pastor, procura o obreiro vai ao diácono, o diácono, e assim vai sucessivamente, até chegar naquele que está errando, para que haja uma reunião, para ver se aquela pessoa muda. Se ela não mudar, a igreja deve entrar em oração. Irmãos, veja que a maioria das igrejas, a diretoria é só família. Por que isso? Porque não tem como você tirar a família inteira. Mas a lei permite tirar o pastor, um líder eclesiástico, se ele errar. Existe justiça dentro da casa de Deus. Aleluia. Mas as pessoas não querem cumprir porque ninguém quer enfrentar. Eu começo a errar e você é conveniente com o meu erro. Você não quer me enfrentar, porque eu sou pastor, porque eu estou à frente do rebanho. Mas você é membro, é representante do céu, e o teu Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Quem disse que você não tem direito? Verdade, Jesus. Mas tem que ter razão. A palavra, irmãos, é como uma espada e ela corta para os dois lados. Não existe injustiça na presença de Deus. Eu já passei por muitas coisas, irmão. Já passei por situações que disseram que meus filhos não eram meus. Que meu casamento não era o primeiro casamento. Irmãos, essa mulher que está sentada ali atrás me tolera já faz muitos anos. Ou eu que tolero ela, né? Não sei, né? Tem alguma coisa para se pensar, né? Mas a gente enfrenta e passa por muitas situações, como vocês também. Quando alguém chega para você e diz que o teu pastor é ladrão, você conhece o teu pastor? Se você conhecer, isso não deve doer em você. Quando alguém chega e diz que a igreja rouba, se você conhece a igreja onde você congrega, isso não deve doer em você. Você deve rir dessa situação. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Maravilha. A crítica, ela vem, mas você tem que conhecer quem está à sua frente. Quem está te liderando. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando nós olhamos para isso, essa palavra bispo, nós vemos muito esse cargo eclesiástico dentro da Igreja Católica. Mas o bispo, ele é um líder espiritual. Preste atenção. Nosso meio evangélico pode se colocar ele como um pastor, mas tem características. Ele deve ter autoridade espiritual. É ele que governa sobre os pastores, e acima dele tem Jesus Cristo. É uma hierarquia deixada. Para você lidar com pessoas que estão acima da igreja, digo em questão de cargo, você tem que ter uma visão espiritual. Você não deve ser baseado apenas em estudo. O homem mente, pastor peca. E como que você vai saber? Somente se você estiver em comunhão com Deus. Porque do contrário, você não sabe. E quando olhamos para a palavra, nós devemos comparar as pessoas que estão acima da gente como homens e mulheres espirituais.
Não deixar ser levado pela emoção ou pelo achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, não importa o que nós achamos. Deus não está pouco preocupado com o que nós achamos, irmão, mas com as nossas atitudes. Líder espiritual, irmãos, é aquele que tem discernimento das coisas. E nós devemos estar atentos com isso. Por que muitas pessoas estão morrendo? Porque não querem comparar na mídia. Talvez alguém possa ser muito ruim, muito rude, muito, vamos dizer assim, severo. D.L. Moody, o grande evangelista, ele disse algo: é melhor ser muito severo do que ser muito liberal. Vivemos um tempo de liberalismo dentro das igrejas. Tudo pode. Tudo está ótimo. Jesus. Mas eu entro nas igrejas, eu vejo as pessoas das igrejas caindo endemoniadas, membros caindo com o espírito imundo. Quando eu conheci a palavra de Deus faz muitos anos, ainda era criança, que eu pratico a leitura dela, eu vejo muitas coisas que me encantou. E hoje eu vivo a realidade dessa palavra. E eu me deparo com pessoas, irmãos, às vezes louvando na igreja, ceiando, com o Espírito imundo. Aonde está o Espírito Santo? O Senhor, Ele não deixa. Lembra de Ananias e Safira? Pedro tinha um Espírito. E o Espírito que estava em Pedro não deixou Pedro enganado. Mas através de Pedro, algo aconteceu. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos da superação de alguns irmãos aqui, e eu tenho orgulho deles. Irmãos que superaram seus próprios erros e permaneceram fiéis na igreja. Eu estava na Bahia fazendo a obra, irmãos. Nosso irmão João, o obreiro, estava conosco, a esposa dele, a Gisele. Acordei um belo dia de manhã e falei assim: olha, o Senhor falou comigo na madrugada, eu estou indo para disciplinar um diácono, vou ter que voltar. E fiquei triste. Estou mentindo, irmãos? E voltei para fazer isso. E chamei o diácono e conversei com ele. E por visto os dois diáconos da igreja. Mas por que eu soube disso? Eu não me preocupo em saber o que vocês estão fazendo. Eu não fico correndo atrás de ninguém para ver se alguém está pecando. Muitas das vezes, irmãos, eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Porque toda vez que chega algo para mim, eu tenho que exercer o meu papel. E muitas das vezes as pessoas olham para a gente que está aqui e falam: é ruim. Mas não sabe o que a gente passa em ter que disciplinar uma pessoa que a gente gosta. Acha que a gente não tem sentimento. Acha que a gente vem aqui e é só um cargo. Irmãos, o desejo de um pastor que verdadeiramente está na presença de Deus é que todos estejam bem. Verdade, Jesus. Quando você traz um problema para um pastor, é você trazendo um problema. Mas se você pegar todos os problemas que ele tem, são muitos problemas que não é dele. É você ter sua vida financeira bem, família bem, saúde bem, tudo vai bem. Mas você vive triste todo dia. E você tem que estar bem. Porque você olha para alguém e você vê que ele não está conseguindo. Você vai orar por ele. E você designa um, manda um para ajudar, manda outro, e você vê que não está levantando. É como uma pessoa que tem uma grande fazenda, e os animais começaram a adoecer, e você está chamando veterinário, e os medicamentos não estão fazendo efeito. Porque aqueles animaizinhos, eles não querem mais levantar. Presta atenção, irmãos. O mundo ele é cheio de acusações.
Mas as pessoas não conseguiram ainda olhar para Cristo e se colocar no lugar do outro. Há muitas pessoas que merecem pastor bandido, pastor ladrão, pastor safado. Há muitas pessoas que merecem mesmo, irmão. Merecem. Aí você vai dizer para mim, por quê, pastor? Porque o pastor não merece sofrer porque ele não quer nada com Deus. É a gente se colocar do outro lado. É a gente pensar como um pastor. É a gente parar e analisar. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém. Mas por que a gente não se esforça para não fazer as coisas erradas? Se não quer ser corrigido, não anda errado. Não fala asneira. Fecha a boca. Se comporta. Aleluia, Jesus. Quantas oportunidades dei para vocês me chamar a atenção durante esses anos? Eu não sou perfeito. Eu só estou me esforçando. Cada dia eu me esforço. Pastor, já pedi perdão para irmãos. Uma brincadeira na hora errada, mal colocada. A pessoa ficou magoada, me perdoa. Devemos, irmãos, olhar para o outro e nos colocar naquela posição. E parar, irmãos. E parar de ir pelo que eu acho. Muitas das vezes, irmão, as pessoas recebem mensagem, eu gosto muito de comparar. Pega a mensagem na internet e muita gente me manda todo dia. Se eu abrir meus atos para você, irmão, é muita gente mandando mensagem para mim. Aí minha esposa acorda de manhã comigo, eu abro o celular, eu tenho lá 30 mensagens, 20 mensagens. Deus abençoe, pastor, isso, aquilo, mensagens que vêm. Só tem uma pessoa que manda mensagem da Bíblia para mim. Toda vez que ele manda, eu leio. É o irmão Val, de outro ministério. Há mensagens que são edificadoras, mas são muito poucas. São versículos postados que as pessoas não sabem o que significa. São frases elaboradas que não têm sentido. Não tem conteúdo bíblico, não tem base bíblica para aquilo. É bonito de se ouvir. É gostoso ouvir uma mensagem bonita, mas ela tem base bíblica. Algumas pessoas trazem mensagens e junto com ela bases teológicas. É muito bom estudar, irmãos, mas é muito bom entender o que está falando. Aleluia, Deus. Nós devemos ter compreensão das palavras e conhecer. Eu conheço, irmãos, a casa de cada obreiro aqui. Eu já fui na casa de todos, conheço todos os obreiros, que conheço a casa deles. Por quê, pastor? Porque eu tenho que saber como que é a casa deles. Nós devemos estar atentos. E hoje, há todo interesse em querer conhecer a Bíblia. O inimigo ele não vai testar eu e você, irmão, pelo que você tem, pelo que você acha, pelo terno que você usa, pelo vestido que você está usando, mas é na palavra. Você vive a palavra. O inimigo ele só foge, irmãos, quando ele olha para você e ele sabe quem está vivendo e quem não está. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta eu vir aqui ministrar, irmãos, e ter uma vida errada. Não adianta. Uma hora é envergonhado. Uma hora a máscara cai. A diversidade ela vem para todo mundo. A calúnia vem para todo mundo. Difamação vem para todo mundo. Problema financeiro vem para todo mundo. Problema espiritual vem para todo mundo. Todos passam por problemas, mas poucos são os que enfrentam os problemas. Jesus instruiu alguém alguma vez fugir? Paulo ele disse: ser imitador de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo. O que é imitador para você? Hebreus vai dizer, capítulo 13, verso 7, verso 14:
Imitai a fé dos vossos. Qual é a minha fé? Quem pode dizer aqui qual é a minha fé? Bem? Fé que o sobrenatural pode acontecer, a palavra de Deus é viva e realmente acontece. E realmente? Acontece. E vocês veem isso? Aleluia. A Bíblia diz que você tem que ser igual. Aleluia, Jesus. É isso que a Bíblia diz. Você tem que ser Igual. o melhor. Glória a Deus. Não é errado ser melhor que o pastor. Você pode ser o próximo. Aleluia. Só que como você vai ser o próximo? Exemplos errados as pessoas pegam fácil. Pega fácil. Presta atenção. Coisa errada a gente faz com uma facilidade. É igual mentir. Para contar uma mentirinha é tão fácil, irmãos. Tão fácil. Não é? E as consequências da mentirinha depois? E a vergonha? E a humilhação que vem? Depois fica difícil. Nós devemos tomar muito cuidado e procurar observar a palavra e procurar observar o porquê que somos corrigidos. Mas isso não é o pior. Faz quanto tempo que você não é corrigido? Deus, por que eu não sou mais corrigido? Senhor, por que eu estou orando e nunca tem uma palavra de exortação para mim? Deus corrige os que? Não. Está certo, você pode dizer, mas eu não erro. Não. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Quem disser que não peca já está pecando. 1 Timóteo, capítulo 1. Santo Deus. Ninguém erra. Ninguém tem o que pedir perdão. Todo dia. Todo. Isso é ser cristão. É ser arrependido. É ter o reconhecimento dentro de si que quem está lá em cima é maior e ele é santo. E Aleluia. nós estamos servindo alguém que é santificado. E quer que nós tenhamos o mesmo exemplo. E vamos praticar e dar exemplo. Paulo disse que nós somos a carta que o mundo está. A carta não escrita por ti, mas por santo. O mundo está em observação. E todo mundo está torcendo para você parar. Para, desiste. E o diabo todo dia ele diz, fala para ele parar, fala para ele não seguir mais em frente. E o Senhor está dizendo, só te dá por exemplo. É errado desejar ter um cargo dentro de uma igreja? Não, não é errado. Errado é querer ter alguma coisa dentro da igreja sem sacrifício. Errado é querer subir na igreja sem obediência. Errado é querer se aparecer dentro de uma igreja e não deixar Cristo aparecer na tua vida. Aleluia, Deus. De que adianta ser visto pelo homem e não ser reconhecido no céu? Nós devemos ser reconhecidos no céu, irmão. E conhecidos também no inferno. Aleluia. Você deve querer ser conhecido no inferno. Muitos não dizem isso. Lembra de Paulo? Os 7 filhos de Cefá, quando foi fazer um trabalho que nós conhecemos, mas no catolicismo eles chamam de exorcista. E foram lá os exorcistas, foram expulsar aquele espírito. E quando chega lá, o que aquele espírito imundo ele diz? Paulo, eu Conheço. Jesus sei, Quem é? e vós, Quem sois? quem sois? E quando conhecemos a palavra, nós entendemos que até o inimigo tem direito, e aqueles homens saíram de lá à base do quê? Pancada. Tudo rasgado, apanhado. É. Já testificamos igrejas, irmãos. Igreja de oração. É. Que apanhou a igreja todinha, não foi, pastor? Verdade. A igreja toda apanhou porque foi lidar com uma situação a qual é bíblica, mas eles não tinham conhecimento de causa, não tinha vivência com a palavra, porque se você vive a palavra, o diabo não te toca. É. Aleluia. Se você vive o que está aqui, irmão, esquece.
Pode ser endemoniado, mas passou a viver a palavra, é João 8,31, não é 32 não. É crer e guardar a palavra de Deus. Aleluia. Aí está liberto, João 8,32. Aí ele não te toca. Oh, glória. Eu creio, papai. Aleluia. Mas o que é isso? É exemplo. E temos bom exemplo de grandes homens que viveram, que deram testemunho. Mas é difícil seguir exemplo assim. É difícil, irmão. Pastor, quem é teu exemplo de pregação da Miranda? Final da Miranda. Mas pastor, por quê? Porque foi o único que eu vi até agora que só falava de Jesus. Eu não vi um capeta de pé perto daquele homem. Glória a Deus. Tomei por exemplo como pessoa que passou na terra, que eu soube da realidade dele. Um homem que vivia em oração. E eu comecei a fazer igual. E eu vejo Deus fazer as mesmas coisas. Você tem visto? Aleluia. Aleluia. São exemplos. Que exemplo você quer para a tua vida? Louvado seja Deus. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Um líder, uma liderança, tem que ser apto. Apto para ensinar, irmão. Não é você preparar a mensagem na tua casa. Apto para ensinar é quando a pessoa te para e a palavra está no teu coração e você lança. Apto para ensinar é quando a ocasião está acontecendo e a palavra ela começa a sair. Você não precisa ler, ela está guardada na tábua do teu coração. Isso é apto. Apto é aquele que já passou. Vou dar um exemplo. A prova aconteceu e você não precisa de cola. Já está aqui dentro, ó. Então você consegue ministrar. Agora, quando eu digo apto para isso, é a pessoa que tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o que vamos falar, pois o Espírito Santo falará em nossa boca. Ei, tudo provém do Espírito de Deus. E por que muitas das vezes vemos um grande esforço humano para mostrar que é alguma coisa? Você não precisa pregar bonito. Você não precisa ter a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro. Mas você precisa, como servo, ter o Espírito de Deus na tua vida. Agora, para alcançar essa graça, você acha que é fácil? É fácil, irmãos? Aonde tem fruto da carne, não tem fruto do Espírito. Ou é água doce? É isso, irmãos, que ninguém quer falar mais. Então, quando olhamos para uma liderança, devemos olhar, porque Paulo aqui está falando isso. Como é teu líder? Em outras palavras, Paulo está dizendo, ó, presta atenção. Ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser marido de uma mulher só, ele tem que ser vigilante. O que é vigilante, irmãos? O que é sóbrio? Honesto? Hospitaleiro? Apto para ensinar? Características que a Bíblia está dando para quem está em eminência. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de toque ganância, mas moderado, não contencioso, não avareiro, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha o que Paulo disse. O homem não cuida da sua casa, ele vai cuidar da casa de Deus. Tem muita gente, irmãos, que você nunca vai conseguir chegar até a casa dele. Você não vai. Ele não vai te receber. Você não pode entrar. Você só serve quando você dizima e oferta. São coisas, irmãos, que as pessoas não entendem. Nós devemos estar muito atentos ao que é chamado de palavra. Preste atenção. Você tem que entender o que é o conteúdo. A história é importante? Sim, claro que é importante a história. Mas fica viajando na história sem saber o que é o conteúdo para você ver. Alguns
vão dizer para você, mas você não sabe o que é o conteúdo sem a história. Aí eu te pergunto, como você chegou na igreja? A maioria que são membros aqui chegou porque tinha problema espiritual, porque tinha depressão. Aleluia. Quem tratou o seu problema? Foi o homem ou foi Deus? Não toma mais remédio, não manifesta mais demônio. Foi o homem ou foi o Espírito de Deus? Porque passou a observar a palavra. Já não é mais levado pelo que o homem fala, mas pela ação do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Entendendo que a igreja tem dono. Nós não devemos ser levados, irmãos, por mentalidade humana. A teologia é um conceito humano, é um ensinamento que alguém aplicou em cima da palavra. É a visão de um homem sobre aquilo. É o estudo, estuda na tua casa. Eu não compreendo. Vou te dar um exemplo, pega um texto, pega 5 pastores, você vai ver que raramente 2 vai falar a mesma coisa. Observa isso. Vemos tantas coisas que são pregadas, mas aí eu quero te lançar um desafio nessa hora. Então, como que eu vou saber quem fala a verdade, pastor? Quem fala a verdade na palavra tem sinais. Aleluia. Verdade. Porque se você está falando do céu, o céu reage quando você está em verdade do céu. Aleluia. Se você fala de um Senhor que cura, tem que haver cura. Se você fala de um Senhor que liberta, tem que haver libertação. Se você fala de um Senhor que regenera o ser humano, você tem que ver pessoas saindo da droga, saindo da bebida. Sim ou não? Se em Jeremias ele fala que ele veio da palavra para que ela se cumpra no capítulo 1, então tem que acontecer. Aleluia. Se não acontece, quando falamos de conversão, conversão não é igreja cheia. Muitas das vezes a igreja está cheia, mas cheia de pecado. Chamei o moço numa igreja que eu ministrei, falei perto do ouvido dele, falei, moço, o Senhor aqui é instrumentista, não é? E ele, sim. Eu falei, vem aqui, deixa eu falar no seu ouvido. Eu falei, não pode masturbar, viu? Deus não recebe. Na hora ele olhou bem para mim assim, baixou a cabeça, eu falei, fico com você. Uma revelação que Deus tinha me dado. Está se masturbando e está louvando para mim. O Senhor mandou avisar. Porque Deus não leva em conta o tempo. Mas a partir do momento que Ele sabe, pecado. Verdade. Deus levou alguém lá e falou, isso é pecado, não vai roubar para mim não. Encontrei um outro numa posição muito bonita. Ele olhou para mim e falou que o Espírito continua te usando grandemente. Eu falei, assim como vai te usar da mesma maneira. Aleluia. Fica na posição, não de conformidade com o que está lá fora, mas fica na posição que você está. Humildade. Eu vi nele um grande homem, humilde. Os grandes um dia foram pequenos. Mas você quer ser grande perto de Cristo? Tem que continuar sendo pequeno. Aleluia. Uma característica de criança é falar a verdade. Você é feio e quer se arrumar para ser bonito. A criança olha para você e continua dizendo, você é feio. Não é assim? Verdade. Você se enfeita de tudo quanto é jeito e ele continua dizendo, você é feio. Porque ele é verde, não adianta enfeitar para ele. Mas não importa se você é bonito ou não. Mas quando você é verdadeiro com eles não querem sair de perto de você. Já notou que eu sou uma pessoa meio assim, um pouquinho rígida? Mas as crianças gostam de mim. Por que os adultos não? Não é interessante isso? Porque eu e as crianças falam a mesma. Ele olha para mim e fala, eu vou te chutar, vou te dar uma picuda. Ele olha e ele ria, eu risada também. Quando eu falo para ele que eu vou torcer a orelha dele, eu não estou brincando, ele sabe que é verdade. Quando eu chamo meus filhos, eu não preciso ficar gritando, eu só olho e falo, psiu. Ele já sabe. Ele falou, opa,
Agora, quando eu olho, dou uma piscadinha assim, aí já ri, já vem. É a mesma coisa, irmãos. Eles têm exemplo, eles conhecem, estão convivendo. Os filhos conhecem o pai, está convivendo. O papai não está falando sério. Aleluia. Está nas costas dele. Verdade. Opa, ele não falou nada. Eu vou sair de perto, que assim já vai falar. Aí você ouve falar que eu bato nos meus filhos, alguém vai dizer isso é errado. É muito raro eu bater nos meus filhos. Mas não é impossível. Eu aviso 3 vezes. Filho, não faz mais isso que você errou, você aconteceu isso. Ó, pai já te avisou a primeira vez, você fez isso. A terceira vez o papai não vai te falar mais não, o papai vai bater em você. Ah, tá bom, papai, sai pulando, brincando. Aí acontece de novo, eu não falo nada, dou uma chinelada na bunda deles. Aí fica tudo quietinho, acabou. São poucas as vezes que eu toquei nos meus filhos. E todos eles me respeitam. Exemplo. Tem 2 pastores da igreja. O dia que eu começar a errar, pega por essa palavra. O dia que eu maltratar minha esposa, irmã, fica atento. Irmão, fica atento. Fica atento aos sinais que os pastores estão dando dentro da igreja. Para você saber para onde você vai. Fica atento. Se o pastor Adriano começar a errar, fica atento. Me procura que eu vou chamar ele, eu vou conversar com ele. Está vendo os diáconos errar? Fica atento. Não é porque é um membro da igreja que não é ninguém. Tem direito. E eles que são trabalhadores na obra têm obrigações. Verdade. É cada um no seu lugar. Quem tem direito, tem direito. Quem tem obrigação, tem que cumprir. Por isso que a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais te será. Mas nós não queremos ser cobrado. Eu quero ser pastor, mas eu não quero me encaixar aqui que eu tenho que tratar bem minha mulher, que eu tenho que tratar bem meus filhos, que eu tenho que recepcionar bem. E aí? Eu não vou entrar mais a profundo nisso. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra é clara. Fala também dos diáconos. Ser espiritual, ser um líder, irmãos. Eu estou falando para pessoas que um dia vão liderar. Você não vai ficar com a vida toda sentado numa cadeira. Para isso que você está trabalhando, você vai ser levantado um dia. Você tem que ter exemplo para isso. Mas você tem que olhar e falar: esse exemplo que eu quero? É isso que eu quero para a minha vida? Porque eu te falo uma coisa, irmão. Essa igreja é pequena. Mas eu não vou aceitar pessoas de qualquer jeito. Porque é uma igreja pequena. Pessoas de outro país ligam aqui para orar. Pessoas de outro estado ligam aqui. Pessoas de outra cidade ligam aqui. Uma igreja tão pequena que por chamada de vida atende tanta gente, irmão. Faz libertação por chamada de vida. Aleluia. Glória a Deus. Não temos o nosso nome propagado em evidência. Porque as pessoas criticam a maneira a qual nós servimos ao Senhor. E é dando exemplo. Então, preste bem atenção. Hoje nós falamos de um algo simples, irmãos, que é muito esquecido. Os pastores fiquem de olho. Quando eu ouvi o testemunho da mulher ontem, eu falei: meu Deus, por que muita gente não acredita em libertação espiritual hoje? Porque estão vendendo isso daí. Tem muito demônio trabalhando e falam que é Deus. Tema ele, Jesus. No final da Miranda, ele disse algo tão maravilhoso. Ele disse: como saber se é Deus ou não? Olha para a igreja. Se a igreja não tem disciplina, Deus não está no meio. Aleluia. Tudo que é de Deus tem ordem, tem decência. Tudo que provém de Deus tem critérios dentro da palavra. Seja até para expulsar um espírito imundo. Está dentro da Bíblia.
Veja que tudo que acontece aqui, irmão, é dito que a Bíblia fala. E alguns espíritos que manifestam aqui também, quando cita a palavra de Deus, eles vão embora. O poder está aqui, ó, na palavra, não está no homem, está na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Existe a hierarquia espiritual e eles obedecem você quando a palavra, que é o poder, está dentro de você. Porque Paulo ele disse em Efésios que a espada, O Espírito. se a espada ela tem que estar dentro de você, empunhada pelo teu espírito, aí você está apto a combater. Aleluia. Guarda a palavra. Um dia você vai ser pastor, guarda a palavra. Um dia você vai ser mulher e pastor, guarda a palavra, dá bom testemunho, mulher. Porque vão olhar para você. Um dia as coisas vão ser diferentes na tua vida. E vão olhar enquanto você der bom testemunho. Vão tentar de todos os lados te derrubar. Vai falar mal da tua vida, da tua família, mas vai ver tua família unida. Vai tentar desmoralizar você, mas vai ver o sorriso no rosto. Aleluia. Vai tentar acabar com o teu ministério, vai dizer que você é um fracasso, mas vai ter que ver ele crescendo. Vai falar que Deus não é contigo, mas você vai ver a presença do Espírito operando aonde você andar. Aleluia. Sabe por quê? Porque você está enquadrado no palácio. Então, irmãos, o que eu deixo para a igreja hoje é: examine. Pastor mentindo, pastor roubando, pastor mulherengo, não aceite. Não. E se você for levantar da pastora um dia e começar a fazer essas coisas erradas, nós também não vamos aceitar. É desse jeito, irmãos. É simples. É melhor ter poucos amigos, mas ter muitos irmãos que vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. Do que ter muitos amigos e ir para o inferno, entendeu? Não, lá ninguém é irmão, não, viu? No inferno tem ninguém que é irmão da gente, não. Lá é só os primos, chegados, os parça. Está tudo lá no inferno. Os irmãos só estão lá no céu. Aleluia. Sabe o que é tão maravilhoso esse irmão? Posso contar mal? Eu vou parar aqui. Aonde eu moro, hoje, uma comunidade. Então o ponto de droga não é muito distante. Eu já com o Davi, uma vez foi me visitar. E ele chegou lá e ele veio. E o moço começou a implicar com ele. Moço bonito, alto. Né? Rapaz, bem vistoso, igual o Tiago Davi. Olhou para ele e disse que ficou bravo com ele, né? Trabalha, tem um carro bom. Parou na frente de casa, o moço começou a falar um monte. Cheguei, abri o portão, ele entrou. Aí ele falou para mim: olha, pastor, aconteceu isso. Eu falei: se preocupa não. Quando eles olharem lá na frente e falar assim: olha, entrou na casa do irmão, você vai ver quando você sair lá fora. Eles vão estar lá. Foi assim? Assim mesmo. Quando nós falamos: ô irmão, vem cá. Ô irmão, desculpa aí o que aconteceu. Aleluia. Desculpa aí, irmão. Fez assim para mim, um joinha. Certo? Tranquilo. Aí eu virei as costas e falei: mas por que o pessoal me respeita tanto? Às vezes tem festa lá. E eles fecham a rua, chegam minha esposa e falam: lá tem título, louvor, Jesus, tem misericórdia. Aí nós chega com o farol ligado, para o carro. Aí todo mundo, alguém grita lá: o irmão chegou! Corre lá, limpa a rua, abre tudo, tira todo mundo da frente da minha casa e fala: ô irmão, desculpa, irmão. E se alguém insistir, o outro corre, empurra ele, fala: sai, o irmão chegou. O que é isso? Eu nunca abri a boca para falar: ó, tira esse negócio da frente. A única coisa que eu paro o carro, minha esposa desce, pega a neném. Quando ela desce, pega a neném, alguém olhou, viu, acabou. Sabe o que é isso? Alguns que não conhecem podem olhar e falar assim: irmão, bicho, aquele ali deve ser o tranca da pesada, né?
Aquele ali deve ser o que comanda aqui tudo aqui, ó. Porque você, olha, chegou, todo mundo gritou, mandou sair da frente, falou nada. Deve ser um cara aqui dentro. É nada, rapaz. É um servo de Jesus Cristo que está cheio de irmão lá no céu. Quando nós estamos ligados com o Senhor, nada fica trancado na tua frente, nada é empecilho para você. Quando alguém, olha o que Deus faz. Quando alguém quer barrar o teu caminho, o Senhor ele fala com alguém lá. Vai abrir, o problema vai sair. Sabe por que os espíritos imundos saem e as pessoas ficam ali perto? Porque eu olho e falo, olha, chegou uma irmã, chegou um irmão ali, ó. Mas o que tem negócio do lado dele? Isso aí não vai entrar não. Isso aí pode ir embora. Eu não conheço. Não abre para ele. As portas da igreja estão abertas para quem quer servir Jesus. Aleluia. Por isso que nós vemos perto. Depois o diabo estava pensando naquele dia rindo. E nunca mais perturbaram ele. Você sabe aonde o servo de Deus tem valor? Na favela. Você sabe aonde o servo de Deus tem valor? Cadeia. Você sabe aonde o servo de Deus tem valor? Leito de hospital quando está à beira da morte. Aí tem valor os homens de verdade de Deus. Porque você chega com uma palavra tua no ambiente. Aquilo que você carrega dentro do teu coração pode mudar o ambiente. Aleluia. Aquilo que você carrega com você, a tua fé, acreditar no que os outros não veem, mas você acredita. Aleluia. Muda o ambiente, muda a casa, muda a estrutura, muda o projeto, Glória. amplia, traz esperança, traz luz, traz conhecimento. Aleluia, Jesus. Porque o crente com o Espírito Santo, quando ele abre a boca, o céu abre na hora. Aleluia. Não tem traficante, não tem enfermo, não tem macumba, não tem demônio, não tem nada que impeça quando ele chama o Senhor e ele vem para socorrer o teu irmão. Aleluia, Jesus. Porque reconhece que é a mesma família. Mas para isso tem que ter uma humildade. Aleluia, Jesus. E eu encerro aqui dizendo isso. Não é porque alguém abre a rua que você é alguém. É porque o Senhor olha e Ele está te protegendo. Aleluia, Jesus. E mesma coisa que Deus te livrar do acidente. Verdade. Quantas vezes Deus te livrou teus filhos? Porque quando Ele olha para você, tem todo um cuidado, porque você está buscando a palavra dEle. Aleluia. Vale a pena deixar esse Senhor? Não vale. Quer ser alguém? Quer ter um cargo ministerial? Então comece dando exemplo. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar pela sua vida, por 9:15. O culto está em término já. Irmãos, amanhã temos aqui, Senhor Deus, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar meu irmão, minha irmã que aqui presente está. Senhor, trazendo discernimento, sabedoria sobre a vida deles, livrando-os de todo lado. Tira, meu Deus, a tristeza, a mágoa, o rancor. Ilumina os caminhos, Senhor. Tira da mente, Senhor, todo problema, tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor possa tirar. Edifica, Senhor, cada um deles na fé. Edifica eles com amor. Edifica a família deles, Pai. Que todos os laços e opressões contra a vida dos meus irmãos possam ser quebrados nessa hora, Pai. Que eles saiam daqui refrigerados, ó Pai, pela verdade da Tua palavra. E que todo mal, Senhor, e que toda opressão, que em nome de Jesus, Senhor, eu creio, já bateu e retirado. Que as Tuas bênçãos sejam sobre eles, Senhor, a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.